explique sobre o lingotamento contínuo. Bem, tinha uma apresentação sobre o ligotamento contínuo, mas devido a problemas técnicos, o ligotamento contínuo ele ocorre por meio de a vazão de lingoteiras. O que seria essa relação da lingoteiras? Meio que seria aí, como vocês estão vendo, a partir desses. Bora ver se. Ah, sim, agora. A partir dessas lingoteiras, elas são preenchidas uma de cada vez. Por que isso? Porque senão, enquanto uma está sendo utilizada, a outra está sendo preenchida. Por quê? Por causa do ligotamento contínuo, é necessário que esteja continuamente distribuindo ácido líquido. Bem, para essa distribuição ocorrer de maneira uniforme, é aplicado um braço ou uma barra falsa. Seria para que o aço, vamos dizer, Meio que modelar. obtenha uma forma mais densa, para que ele percorra todo esse caminho sem vazar por esses cilindros de rotação. Quando ele adquire essa densidade, é retirada a barra falsa, e no qual ele percorre todo esse percurso. Também temos jato d'água para fazer o resfriamento dos lingotes, para que ele não fique tão fluido e também para que ele não fique tão denso. Aí, enquanto uma está sendo usada, aí ao final dessa utilização, essa daqui já vai estar pronta e para o uso. E é feita essa rotação e sempre continuando, como o nome já diz, lingotamento contínuo, nunca parando o processo. Que depois daí são transformadas em placas e pode ser seguido para da laminação ou forjamento. Exatamente. E falamos sobre as características, a operação e o forno de reaquecimento, João. Aliás, se o Daniel também tiver alguma dúvida. Não, a explicação do João ele foi bem feitinho, deu para entender como. Porque o projeto. Okay. Daniel, pode falar sobre o plano de reaquecimento. O João também pode falar e você complementar. O Daniel pode ficar à vontade. Beleza. A função principal desse forno de reaquecimento é elevar a temperatura dos produtos semi-acabados, os tarobos ou placas, até quando o material esteja suficientemente plástico para permitir a redução mecânica da secção desejada. Tem certas condições que afetam a operação e a qualidade do produto deve ser atendidas ao aquecer o aço. Então, o forno de reaquecimento ele funciona para facilitar o processo de plastificação, que vai ocorrer durante o lingotamento, ou no próprio processo de laminação, porque o material, em algumas condições, ele passa por esse processo, mas ele acaba tendo, vamos dizer, que uma certa resistência às transformações mecânicas. Por isso é necessário que a temperatura deve ser suficientemente alta para não obrigar a redução e a velocidade do produto na laminação, no laminador, nem que ocorra a submissão dos cilindros à pressão. Daniel, e sobre as vantagens desse processo? As vantagens. Fale também das desvantagens. As vantagens do processo de reaquecimento, do forno de reaquecimento, é permitir o aquecimento de vários tipos de aço, ou dimensões diferentes das peças, que necessitam de um processo de aquecimento específico para cada uma, o que pode ser melhor executado em lotes separados do que em um misturador no forno. Podem também operar as temperaturas mais elevadas do que um forno contínuo,
podendo lavar a superfície do aço, isto é, fundir parcialmente as crostas de óxido para remover defeitos da superfície sem haver perigo das peças colarem umas nas outras. Possibilita também a mistura das peças de aço diferentes dentro do forno e menor. Então, às vezes, quando há uma peça menor e ela pode se envolver com uma peça que também seja de um tamanho relativo, assim se torna uma peça única. Também tem sim, vamos dizer, a dispensas adicionais para esvaziar o forno no fim de um programa de aquecimento. Só que as desvantagens também têm muito a ver com isso. A elevada, vamos dizer, o elevado investimento em tonelada de produção, tem que ter produto para passar por esse processo, a baixa eficiência na soleira, na pequena área de utilização, a maior quantidade de pessoal necessário para o forno, que é mais a mão de obra e a galera que trabalha nesse processo de lingotamento, e o comprimento das peças é limitado, é só 6 metros, devido à dificuldade do sistema de manusear e carregamento. Então, por conta dessa dificuldade de manuseio, as peças têm que ser de um tamanho relativo, que é 6 metros, não podendo ser nem maiores nem menores, tendo exatamente que ser do mesmo tamanho. Ok, João, fale sobre a laminação. Bem, a laminação, ela, como pode ver aí, ela consiste em onde os tarugos são forçados a passar por cilindros e ela é um processo de conformação mecânica onde depois de passado por esse cilindro, eles estão girando em sentido oposto e com praticamente a mesma velocidade superficial e eles são separados por uma pequena faixa de espaçamento, que seria para realizar a obtenção do metal desejado, que seria a forma ou tudo mais. Os primórdios da laminação, ele vem de bem muito tempo antigo. Seria, no caso, temos uma tipo de gravura do que o Leonardo da Vinci fez em meados de 1486, que é onde nós podemos ver que a questão da laminação era bem antiga mesmo. Bem, após esse passamento entre os cilindros, nem sempre realizando somente uma única vez, as chapas vão ter o formato desejado. É necessário que ela fique passando e repassando até que ela atinja a forma pretendida. E a laminação a frio? Bem, a respeito da laminação a frio, como ela já diz, ela é feita a temperaturas abaixo de zero, especificadamente menos 273 graus Celsius, que no qual ela é forçada a passar por esse cilindro, como a laminação a quente. E uma das características da laminação a frio seria a questão do alto teor de resistência à tração e aumento da resistência mecânica também. Seria a mesma coisa. E o aumento da dureza. Daniel, alguma coisa a comentar sobre as duas laminações? Cara, o João já disse tudo, mas é muito curioso ver que a laminação ela não existe de agora, que nem ele falou sobre a ilustração do Leonardo da Vinci. A laminação já é um processo muito antigo, só que não feito da maneira como é feito hoje em dia, porque antigamente era mais na força bruta mesmo, onde era necessário placas, chapas para fazer utensílios de casa, armas como espadas, lanças, e até mesmo as moedas antigas, que elas tinham que ser feitas em uma certa espessura, porque para facilitar mesmo o processo social da época. E a decapagem, João? Bem, cara, a decapagem ela funciona meio que uma remoção da carepa. O que seria a carepa? Ela seria essa camada oxidada aqui. A decapagem ela é feita por ação de soluções ácidas bem diluídas que são jogadas sobre a peça para remover essa decapagem. Bem,
é bastante importante essa coisa para que evite o aparecimento de porosidades, bolhas na peça. A decapagem ela pode ser comparada também, que por causa ela é feita por eletroindução, pode ser comparada com a remoção de oxidação de um material, ferrugem popularmente conhecida, através de um meio aquoso conduzido por uma corrente elétrica, onde o polo positivo de uma bateria ou pilha, qual seja, é conectado em um material desejado, retirar a oxidação, e o polo negativo é conectado ao metal de sacrifício, que seria aquele que vai receber toda essa oxidação. E no final do processo, nós temos essa peça aqui, como se fosse uma peça nova, sem defeitos e possivelmente muito pequenos defeitos a olho nu. Deixou a peça praticamente nova. O processo de decapagem poderia ser tipo um processo de tratamento de superfície, né, João? Exatamente. É algo bem próximo a isso. Muda totalmente o jeito que a peça era. Porque essas oxidações atrapalham muito. E sobre os inibidores? Bem, cara, a partir dos inibidores, como já foi falado, é utilizada uma solução ácida. E esses inibidores, eles já são para neutralizar a ação dos ácidos e é necessário que se esteja um bom inibidor que é para realizar a neutralização